Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa moral aí, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificação para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, link fixado no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição na Betfair. A Betfair está sempre entregando promoções para a torcida do Vasco, então reforça aqui embaixo a tua inscrição, link fixado, repetindo aqui no primeiro comentário desse vídeo. Então reforça aí, deixa essa moral na Betfair, porque ajudando a Betfair você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também, beleza? Então aposte com responsabilidade e jogos para maiores de 18 anos. Gente, muitos assuntos importantes do Vasco. Vamos falar sobre o planejamento 2025, sobre reforços, essa situação envolvendo o Fluminense aí, né, essa treta, vamos falar sobre isso. E também o Vasco, né, que vai começar o Campeonato Carioca, o time já está treinando, está no CT Moacir Barbosa, jogadores como, por exemplo, Coutinho, vão voltar, vão se reapresentar no dia 3 de janeiro de 2025 para antecipar, né, essa pré-temporada, preparação para a temporada 2025 inteira, que não vai ser uma temporada fácil, e muito mais. Bom, a situação envolvendo o Fluminense, no caso La Viga. Olha aqui, eu falei aqui desde o início, tá? Desde o início que não teve negociação. O Vasco não fez proposta, não teve, inclusive um grande amigo. Ontem, um exemplo, o Flávio Dias estava comentando comigo, eu gravei, eu fiz um vídeo anteontem na live, o Emerson Rocha também, pessoas do Vasco, não teve negociação, então não teve chapéu, isso é mentira, não teve chapéu do Fluminense. O Vasco chegou a conversar, teve um interesse, sondou o jogador, é uma outra situação. Agora, esse papo de o Fluminense deu chapéu, isso é mentira. Isso é mentira. Não estou dizendo aqui que o jogador é ruim, nem nada disso. Tanto que eu analisei o jogador aqui junto com vocês. O jogador é bom, é rápido, é um jogador lado de campo. Um jogador de 19 anos. Mas nós temos jogadores parecidos no elenco. O Adson é muito melhor que ele. Por exemplo, o Adson é muito melhor que ele. Outra coisa, o departamento de scout do Vasco não aprovou o jogador. Não aprovou. Então, precisamos respeitar esses processos. O Fluminense entrou com dinheiro na parada. O Vasco não vai pagar. Nesse momento, gente, precisamos também, só para terminar esse assunto Fluminense, nenhum jogador, vai preferir jogar no Fluminense e deixar o Vasco de lado. O Vasco é muito maior do que o Fluminense. Muito maior. Torcida maior, história mais bonita, mais títulos, em todos os sentidos. O Vasco é muito maior que o Fluminense. Muito maior. Não estou desrespeitando a instituição do Fluminense como uma instituição grande e centenária também. Agora precisamos e queremos respeito com o Vasco. Então nenhum jogador, eu prefiro jogar no Fluminense do que no Vasco. Isso para mim é história. A motivação é outra, São Januário é outra, a torcida do Vasco é louca no bom sentido. Então qualquer jogador desse mundão de Deus aí vai preferir jogar no Vasco. A não ser que o dinheiro fala mais alto. Isso aí é a verdade dos fatos. Isso aí existe no mundo do futebol. Então não vou ficar aqui inventando churumelas para esse tipo de assunto. Tem que falar a verdade. Então, o cara foi para lá, teve dinheiro envolvido e não teve negociação com o Vasco. Não teve proposta do Vasco pelo atleta. Pronto, acabou. Então esse papo aí de chapéu, de ficar fazendo o parquinho pegar fogo, isso aí é tudo mentira, isso é tudo história. Isso aí é para querer... Algumas pessoas, infelizmente, eles querem diminuir o Vasco e não podemos deixar, aceitar esse tipo de coisa. Isso é uma informação importante, gente. Então precisamos defender a nossa camisa, as nossas cores. Eduardo, mas o Marcelo Santana está muito devagar. Até concordo, ele fala muito pouco. Né? Ele fala muito pouco, então não tem como ter uma ideia da questão do trabalho. Mas é injusto com o cara dizer que essa situação envolvendo o La Vega, se não teve proposta, como é que ele vai se defender? Ele vai falar que, não fiz proposta nenhuma pelo cara, Ele vai falar, E aí, para eu fazer uma proposta, tem que ter dinheiro. O Vasco não tem dinheiro nesse momento. É duro falar isso. Mas é a verdade. O Fluminense tem dinheiro. O Fluminense vai pagar? Vai?
Quem falou isso? Onde está escrito isso? Mas aí é problema deles, é com eles. Precisamos pensar no nosso mundo. No nosso mundo. Por quê, gente? Ano que vem, ano que vem conhecido como amanhã, né? Amanhã. Olha, vamos disputar 4 competições. Voltamos, graças a Deus, a uma competição internacional, Copa Sul-Americana. Eu vi a fala do Lédio Carmona, né, na entrevista, no podcast do JP Scofano, Fora do Jogo, dizendo que o foco do Vasco tem que ser a Sul-Americana para conquistar um título. Né? Talvez é um caminho mais fácil para o Vasco buscar um título, voltar para uma Libertadores. Até concordo com ele. Mas o foco do Vasco, Lédio, tem que ser sempre brigar nas principais competições do Brasil. Avançar na Copa do Brasil, tentar o título do Campeonato Carioca, tentar o Campeonato Brasileiro, se não der, vaga na Libertadores. É brigar nas cabeças. A grandeza do Vasco pede isso. Mas parabéns pela fala, eu entendi muito bem. O Lédio é um cara sensacional, um cara muito inteligente. Sou super fã do Lédio. Muito fã do Lédio, um grande vascaíno. Então, assim, eu tô observando toda essa movimentação do Vasco. É óbvio. A minha preocupação, eu vou repetir para vocês aqui, é a zaga. É a zaga. Tá aí o Fábio Carille, que tem um histórico muito positivo com relação a preciso trabalhar o sistema defensivo desse time e corrigir, tomar poucos gols. Esse é talvez a principal característica do técnico Fábio Carille, que vai comandar o Vasco daqui para frente. O primeiro acerto dele, na minha opinião, o primeiro trabalho dele vai ser esse. Preciso corrigir o sistema defensivo, preciso colocar uma zaga forte no Vasco. Temos alguns jogadores, alguns reforços. O mercado da bola oferece um Davi Luiz, um Mina, um Balbuena, que é muito caro. É isso. Né? Então, vamos aguardar essa questão desse novo xerife ali, desse cara mais experiente, porque o Vasco está buscando esse jogador. Tá? Então, o Vasco... Eu estou afirmando isso para vocês aqui, vocês podem me cobrar. O Vasco está negociando com alguns jogadores, o Vasco já fechou com 2 ou 3 jogadores, vai anunciar a qualquer momento alguns nomes aí, e aí sim nós vamos, claro, comemorar, vamos analisar e muito mais. Uma outra situação que chama a atenção, parece estranho, sabe, mas não é. Para algumas pessoas, por que o time principal do Vasco não se reapresentou junto com a galera, né, que vai iniciar o Campeonato Carioca 2025? Gente, num clube como o Vasco, existe tem que existir, né? Nos últimos anos, infelizmente, sofremos com isso. Não tivemos o planejamento correto dentro do Vasco. Porém, dentro desse ano, o Vasco fez uma antecipação importante do planejamento, colocando jogadores da base, junto com alguns atletas que não jogaram tanto em 2024, para uma preparação importante para o início do Campeonato Carioca. E daí, você tem nesse time Alex Teixeira, você tem nesse time, vai ter Manuel Capasso, você vai ter jogadores importantes. E aí, no segundo momento, no dia 6 de janeiro, o elenco principal se reapresenta para o início da pré-temporada. Aí você já tem um time rodando, né, que é a molecada, que é uma mescla, na verdade, né, treinando, e aí você começa o Campeonato Carioca com esse time, daí depois você vem com força máxima, aí você pega um Payet em forma, você pega um Coutinho em forma, Verratti em forma, Piton em forma, Paulinho Paula, Jair, Tietê. Aí você começa a ganhar uma cara de um time importante e bem mais forte para a temporada. Então vamos aguardar, porque o planejamento do Vasco, tá, na medida do possível, gente, tá correto. Tá correto. Quando você, só para terminar essa fala, não tem dinheiro, quando você não tem dinheiro, no mercado, no mundo do futebol, o futebol custa muito caro. O futebol não é barato. Você tem que gastar. Se você quiser, vou pegar o Botafogo como exemplo. Eu preciso voltar a ser campeão. Beleza, então eu tenho que contratar um Luiz Henrique, um Almada, um Savarino. Tá, quanto custa o Luiz Henrique? 120 milhões. Aí desenrolou, pagamento à vista. Isso é ter dinheiro. Você pega um jogador acima da média, novo ainda,
mas você tem que desembolsar 100 milhões. Quando você não tem dinheiro, você mantém a estrutura, né? Por exemplo, desse ano, você está levando essa estrutura para o ano que vem. Opa, não vou sofrer tanto. Vou tirar, vou fazer uma limpa, vou fazer uma reformulação no elenco e vou aproveitar melhor os meus jogadores para uma nova temporada, que eu sei quem joga e quem não joga. Esse é um planejamento correto, porque você não tem dinheiro. Então você tem que manter, você tem que segurar. Aí você começa a vender, você começa a fazer trocas. Isso aí é importante e isso é correto. Alguns vão dizer, não, Eduardo, é o Vasco, o Corinthians fez isso, o Fluminense fez aquilo, mas não vão pagar. E eu não quero. Gente, é claro que eu quero grandes jogadores no Vasco, mas eu não quero o Vasco mais nas páginas. Ó, o Vasco tá devendo salários. Ó, o Vasco tá com a água cortada. Ó, São Januário tá sem luz. Eu não quero mais esse Vasco. Isso é que é vergonhoso, pô. Isso é que é vexame histórico. Eu acho que o planejamento ele tem que seguir. O nosso maior rival fez isso. O Botafogo fez isso. E o Palmeiras também fez isso. O Cruzeiro tá fazendo agora também. Mas aí virou SAF. Aí tem um cara que é super cruzeirense. Aí é óbvio que fica mais fácil. O cara é milionário, cruzeirense, é brasileiro, conhece futebol brasileiro. O Vasco tem que arrumar assim um dono pro futebol. Tem que agir com calma, com muita cautela, para não fazer besteira. E seguir. Tá certo, gente? Tá aí o Felipe na capa. O Felipe é um cara que tem sido muito importante no dia a dia do Vasco. É um cara que entende de Vasco, entende de futebol, é técnico de futebol e é o diretor técnico do Vasco. Então é um cara que está trabalhando bastante. Pedrinho, presidente do Vasco. Eles são irmãos, pô. Eu não vou entrar nessa narrativa de que, não, quer fugir de... Cara, os caras subiram juntos, eram amigos de infância. Eu prefiro esse cara do lado dele, pô. Porque um confia no outro. O trabalho é sério, não tem sacanagem. Se tiver que cobrar, um vai cobrar do outro. Porque tem a intimidade ali. Você vai contratar o quê? Um diretor técnico estranho? O Abel Braga, que foi um grande treinador, mas como diretor técnico do Vasco, só fez figuração, pô. Então a gente precisa entrar num mundo real. No mundo real. Não adianta ficar inventando historinha na internet para ficar atacando pessoas. Porque, primeiro, isso só vai gerar processo, que isso aí vai virar um processo. E isso só atrai maldição. Só atrai coisa ruim. Tá certo? Então, gente, hoje, para terminar o vídeo, eu quero desejar para vocês um excelente ano novo, que você possa realizar nesse ano de 2025, né? Todos os seus objetivos, todos os seus sonhos. Papai do Céu possa abençoar a vida de todos vocês. Vamos crescer, vamos pensar em evoluir. Muita saúde, muita paz, prosperidade para a família de todos vocês. Que Deus possa abençoar mesmo. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Essa temporada inteira, essa temporada que eu quero que acabe logo. Quero que acabe logo. Esse ano foi um ano muito difícil na minha vida, sabe? Vou terminar o vídeo assim. Foi o pior ano da minha vida. Em todos os sentidos. Comecei o ano com uma situação de um AVC gravíssimo. Terminei o ano com a perda da minha mãe. Então, assim, é o pior ano da minha vida, sabe? O pior ano da minha história, da minha existência aqui nessa terra. Então, eu quero só que isso acabe e eu preciso recomeçar. Não está sendo fácil, porque o choro ele vem todos os dias e tudo mais, eu não vou ficar estendendo muito, não. Então, assim, é isso. Eu quero desejar realmente para vocês muita paz, prosperidade, saúde. Saúde. Tem que abraçar todo mundo, gente. Abraça todo mundo o tempo inteiro. Porque é necessário. Sabe? Pô, não, perdoe. Não gosta? Aprende a gostar, aprende a perdoar. Isso é legal, isso faz bem. Tá certo? Então, é isso. Não sei se eu volto para um segundo vídeo hoje. Vamos aguardar aí como é que vai ser o decorrer do dia. E eu volto, com certeza, amanhã com notícias do Vasco. Vamos esperar, né? Espero que algumas surpresas possam acontecer no Vasco sempre. Quero agradecer o Vasco também, que apesar de tudo, né, assim, o sofrimento dentro de campo, né, o Vasco que nesse momento me apoiou, né, nos dois momentos, né, no momento da minha questão da minha saúde, no momento também da perda da minha mãe, assessoria de imprensa do Vasco, o Greg, o Matheus Babo, né, o presidente também, o Pedrinho, Felipe, Edmundo,
ídolo eterno. Então, muito obrigado a todos vocês. Vocês sempre trataram com muito carinho, com muito respeito. Isso é muito legal. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui e vamos com tudo. Vamos pensar positivo 2025, tá certo? Eu quero muito comentário de vocês aqui embaixo, tá? Vocês dão muita força aqui pro canal, podem ter certeza. É isso. Um beijo no coração de todos vocês. Aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Ferrari. Saudações vascaínas.